Daí, pessoal, mais uma resolução. A solução da equação raiz xésima de 3 elevado ao expoente x menos 2 menos 27 é igual a zero. Então, pergunta aí qual a solução desta equação, ou seja, descobrir o valor do x, né? Determinar a solução de uma equação nada mais é do que determinar o valor do x. Então, eu preciso determinar que valor de x, quem que eu boto nessa posição e também nessa posição, de forma que eu resolva esse radical, diminua aqui 27 e resulte zero. Então, de certa maneira, este radical ele tem que valer 27, porque 27 menos 27 é igual a zero. Então, já posso partir desse princípio. Então, aí vamos para a resolução. Sobre essa questão, eu até teria um comentário inicial a respeito das alternativas, mas eu não vou realizar esse comentário para, de certa forma, não atrapalhar o modo resolutivo ou o procedimento didático resolutivo dessa questão. Então, eu quero um aproveitamento didático da resolução, fazer uma experimentação resolutiva de forma a ter um aproveitamento interessante no teu estudo, e aí depois sim eu faço então o comentário a respeito da solução obtida em relação às alternativas. Muito bem, então vou aqui copiar esta equação, raiz xésima de 3 elevado ao expoente x menos 2, isso menos 27 tem que resultar zero. Aqui 27, deixa eu melhorar isso aqui, 27 igual a zero. Ok, como nós evidenciamos, né, no início, esse radical é igual a 27, até vou fazer a falsa passagem desse menos 27 para lá, ele vai mais 27 na falsa passagem. Vou ter que trocar de cor na resolução. Vou diminuir também um pouco a espessura. Ok, então aqui eu tenho raiz xésima de 3 elevado ao expoente x menos 2 igual, esse 27 veio para cá, 0 mais 27, 27. Bom, e agora? Esse tipo de equação exponencial, ele tem a sua resolução baseada na igualdade entre as bases nos dois lados da equação, de forma que eu possa efetivamente, ou fazer justamente, o cancelamento dessas bases iguais. Então, aqui eu tenho uma base 3. Aqui eu tenho 27, que também pode ser decomposta em base 3. Então, essas bases, ou essa base é a base de cancelamento. Então, eu vou gerar aqui uma potência para esse radical, aplicando a propriedade do sol-sombra, né? Lembrando para ti aqui rapidinho, ó, a regra do sol-sombra. Vou desenhar aqui um sol e vou colocar aqui alguns exemplos de aplicação desta regra. Se eu tenho, por exemplo, raiz sétima de 2 elevado à quinta potência, vou fazer mais um exemplo aqui, raiz quinta de 3 ao quadrado, eu posso aqui aplicar esta regra, né, que ela é, de certa forma, mnemônica, chamada de sol-sombra. E aí quem está no sol vai para a sombra e quem está na sombra vai para o sol. Então esse 7 aqui está no sol e esse 5 está na sombra. Está protegida a raiz. Esse 5 aqui está no sol e esse 2 está na sombra. Então eu faço a seguinte técnica. Eu mantenho a base 2 e o expoente aqui ele é fracionário. Então transformo a raiz em potência, gera um expoente fracionário. E aí que entra o sol-sombra. O 7 que está no sol vem para a sombra, então ele fica aqui embaixo, protegido pelo traço da fração. E esse 5 que está na sombra, ele vai para o sol, 2 elevado ao expoente 5 sétimos. Aqui da mesma forma, eu mantenho a base 3. Esse 2 aqui, ó, sombra, vai para o sol, numerador. E esse 5 aqui, sol, vem para a sombra, denominador, 3 elevado ao expoente 2 quintos. Que também posso escrever 3 elevado ao expoente 0,4. Ok, então essa aplicação do sol-sombra. E claro que essa propriedade, não essa particularidade, ela também tem caminho de volta. Eu posso fazer esse caminho. Eu posso, por exemplo, ter 10 elevado ao expoente 4 nonos. Deixa eu melhorar isso aqui. 4 elevado ao expoente 4 nonos. E aí eu volto, eu transcrevo isso como raiz. Então aqui a base 10 se mantém. Esse 4 aqui, ó, é sol, vem para a sombra, 10 na quarta potência.
E esse 9, que é sombra, vem para o Sol, vira índice da raiz. E aí, claro, eu posso ainda melhorar isso, escrevendo como raiz 9, raiz nona, de 1, 2, 3, 4 zeros, raiz nona de 10.000. Ok? Então, isso é um parênteses que eu abri aqui para relembrar para ti essa propriedade de Sol-sombra. E aí, então, volto para o meu exercício e vou aplicar essa propriedade, vou aplicar essa peculiaridade aí. Mantenho a base 3, o expoente é fracionário, o x menos 2 está na sombra, vai para o Sol, x menos 2, e esse x aqui, que ele é Sol, vem para a sombra, fica no denominador. Isso mantém-se como 27. Olha só, está aqui a minha base 3. Esse 27 ele pode ser decomposto em base 3 também. Eu vou repetir para fazer o exercício de forma bem tranquila, bem calma. 3 elevado ao expoente x menos 2 sobre x. Isso é igual. Esse 27 eu decomponho a 3 ao cubo, 3 na terceira. Se eu não sei de cabeça isso, eu venho para cá e faço a fatoração em fatores primos. Dá por 3, que dá 9. 9 dá por 3, que dá 3. 3 dá por 3, que dá 1. Isso é 3 ao cubo. Agora sim, eu percebo que igualdade de base, existe esse cancelamento. Copio a igualdade entre os expoentes que sobraram, x menos 2 sobre x é igual a 3. E agora isolamento de x. Esse x vai para lá na falsa passagem. Eu tenho x menos 2 igual a 3x. Esse menos 2 vou mantê-lo aqui no primeiro membro e vou trazer na falsa passagem esse x para o lado direito. Menos x. Aí eu tenho menos 2 igual a 3 menos x, 2x. Isso é o mesmo que escrever 2x igual a menos 2. E aí eu tenho que x é igual a menos 2 meios, fazendo bem devagar. E o x é igual a menos 1. E aí eu tenho isso na alternativa D. Ok. Porém, essa solução ela não é válida. Na realidade, esse x igual a menos 1 ele não vale, né? É isso que eu teria comentado no início da questão, na leitura da questão, eu poderia ter analisado isso já nas alternativas. Esse x igual a menos 1 ele não é válido, assim como x igual a menos 2 também não é válido, e assim como x igual a 0 não é válido. Então, na realidade, essas três alternativas elas já estariam fora de cogitação para esta solução, para esta equação, na medida que o x se encontra na posição índice da raiz. E raiz, por definição, só aceita índice positivo. Então, não existe raiz de negativo, não existe raiz com índice zero. Então, como o x ocupa aquela posição de índice, então as raízes negativas e o zero já estavam automaticamente eliminadas. Então, na realidade, eu ficaria ou com letra A ou com letra B. Então, esse era o comentário inicial da questão. Mas como a solução é através da manipulação algébrico-aritmética, através da conta, através do procedimento de igualdade de bases, eu cheguei numa raiz negativa, então eu não queria já comentar isso no início para não tirar essa emoção. Então, eu cheguei na raiz negativa, então eu tenho isso na alternativa D, porém, esse x negativo ele não é válido. Tá, professor, e aí então como é que fica? Bom, aí que fica então que a solução desta equação, na realidade, a resposta correta é não existe solução. O conjunto solução é um conjunto vazio. Eu não consigo um valor de x tal que essa igualdade se confirme. Tranquilo? Então essa aí é a parada. Porque eu encontrei o valor do x, ele é negativo, e pelo lugar que ele ocupa ali na raiz ele não é válido. Então é por uma questão de definição. E aí então como que fica? Bom, aí fica que eu teria que ter uma alternativa com conjunto solução vazio. Então vou colocar aqui uma letra F, conjunto solução vazio, né? Ou não existe x pertencente aos reais, alguma coisa dessa natureza que
indique que não tem x válido. E aí a solução, então, agora sim fica mais adequada a letra F. Embora o cálculo tenha me conduzido ao x igual a menos 1. Ok? Então era isso. Eu espero que essa resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço. Te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.